Bom dia, boa tarde, boa noite, meus eruditos. Aqui quem vos fala é o Guilherme Góes. Eu me chamo Gabriel. Nós somos os membros fundadores do Grupo Reintegrados, grupo de estudos dedicado à disseminação da cultura e do conhecimento. Nosso vídeo de hoje é um vídeo muito especial. O que nós vamos falar mesmo, Gabriel? Hoje, pessoal, nós iremos falar sobre um tema bem interessante que remete às identidades culturais do nosso país. Nós iremos falar sobre a literatura clássica brasileira, a sua importância, seu impacto para a formação identitária do povo brasileiro. Então, Guilherme, eu gostaria de entender, você que estuda mais essa área, tem um aprendizado mais voltado para essa questão, o que você entende como fundamental nessa área? Por que você acha que é tão importante entender a literatura clássica brasileira? Quais os fundamentos por trás? Qual a pertinência que você acha que envolve isso? Bem, primeiramente, a educação literária em si, ela é de suma importância para o desenvolvimento da pessoa. Como já dizia bem o nosso escritor, filósofo, teólogo, o currículo do cara é gigantesco. C.S. Lewis, criador das Crônicas de Nárnia, que muita gente aí conhece, ficou com um filme muito queimado por causa da Priscila Alcântara, Pequeno Dia, esse daí, coisa péssima que aconteceu, mas enfim, ele não deixa de ser um gênio. A leitura de bons livros me permitiu ser 1000 homens sem deixar de ser eu mesmo. Agora, assim, fato é que, se você pensa, por exemplo, a inveja que Caim sentiu não é a mesma inveja que você aí sente do seu vizinho, mas existe algo em comum entre ela. O ciúme que você sente aí da sua namoradinha não é o mesmo ciúme que o Bentinho sentiu da Capitu, mas existe algo em comum. Então você consegue, através dessa comparação, porque de certo modo todos os personagens, eles existem, os personagens que são verdadeiramente personagens, aqueles que são versões daquilo que poderia acontecer na realidade, eles existem dentro de cada um de nós em maior ou menor grau. Ou seja, dentro de cada um de nós, dentro de você, por exemplo, Gabriel, existe um Bentinho do Dom Casmurro, existe ali um Augusto da Moreninha, existe um Fabiano de Vidas Ricas. Dentro de cada um de nós, todos eles existem como possibilidades. Ou até mesmo como ações pontuais, uma espécie de compulsão, que por vezes as pessoas acabam cometendo. Às vezes a gente, de forma bastante pontual, acaba agindo de certas formas que muitas vezes não condizem muito com o nosso comportamento habitual. Só que quando você vai comparando, você consegue entender melhor como é que você mesmo se comporta, você consegue entender melhor o que é que você poderia fazer, você consegue entender quais são os antecedentes, quais são o que é que poderia acontecer depois, ou seja, a sua dimensão, o seu horizonte de visão, ele se amplia com o estudo da literatura. Agora, uma coisa também que é bastante importante, algumas pessoas, a gente aqui tem um público bastante variado, verdade seja dita, e muitas das pessoas que nos acompanham são cristãos, pessoas que gostam de estudar as Sagradas Escrituras. E é o seguinte, existe uma falha muito grande, e eu acredito que, não que eu já tenha saído do Brasil, mas eu já tive muitos professores que saíram do Brasil, e é um defeito que é apontado por esse tipo de gente, pessoas que teve contato direto com a cultura de outras nações. Cara, eu acho assim muito estranho como é que a pessoa ela tenta entender um negócio que foi feito para que você pratique, só que ela tenta entender aquilo de forma totalmente teorética e simplesmente porque ela não consegue, ela não tem a imaginação dela treinada o suficiente para que ela consiga conceber como que ela pode praticar aquilo ali. Aí, isso no estudo das Sagradas Escrituras é um negócio bastante problemático. Claro que não é à toa, por exemplo, que você vê que no Antigo Testamento tem muita história, no Novo Testamento você já vem muito mais com a teoria de como você faz para praticar os princípios cristãos. As histórias que vêm antes é justamente já para ir educando o teu imaginário a ponto de que tu consiga conceber a priori imaginativamente, porque você primeiro precisa pensar como é que você vai fazer a coisa para depois você consiga fazer.
é para que você consiga conceber quais serão as suas atitudes, como que você faz para vivenciar aqueles princípios. Só que, assim, o horizonte de possibilidades da vida humana é extremamente grande. Tá certo que nós podemos viver situações análogas. Sim, nós podemos viver situações análogas, entretanto, a situação de cada pessoa é muito singular, é muito particular. Então, enquanto maior for o teu conhecimento das possibilidades, mais sábio você vai se tornar, mais você vai conseguir lidar com as situações de maneira eficiente. Então, assim, e quando a gente pensa, voltando aqui para a questão da literatura brasileira, os nossos pensadores, os nossos escritores, são pessoas, geralmente, que fizeram um estudo muito profundo da situação brasileira comum, ou até mesmo da situação que é comum, não ao brasileiro comum, mas que é comum a certas castas do Brasil. E assim, isso nos aproxima mais. São coisas que nos aproximam mais e torna até mais fácil. Porque, tá certo, eu poderia me imaginar como, por exemplo, me colocando no lugar de um personagem que viveu ali durante a Revolução Russa, como às vezes é apontado ali por escritores russos, né, como Fyodor Dostoiévski, ser um personagem ali que viveu no período que precedeu a Revolução Francesa, como é muito apontado por Victor Hugo, e a gente pode extrair grandes lições, a gente pode traçar análogos com a nossa vida, só que não é tão próximo como, por exemplo, se você pegar aqui um nordestino como nós, a gente analisar a vida de um personagem como o Bentinho do Contos Cangaceiros de Zé Lins do Rego, e a gente ver como é que é a situação das pessoas que estão ao nosso redor, como é que é a nossa situação atual, o que é que a gente está vivendo, o que é que as outras pessoas estão vivendo, e a gente reparar que tem muita coisa que é muito parecida, que é muito mais próximo da situação do Bentinho, do Domício, do Apácio, falando aqui tudo do conto Os Cangaceiros ali do Rego, conto maravilhoso, do que dos personagens ali do conto, sei lá, O Idiota, do Dostoiévski. Então, assim, são coisas que tornam o estudo da literatura, que por vezes é muito negligenciado, extremamente importante. Eu me lembro, por exemplo, o professor Olavo de Carvalho, um homem que se dedicou ao estudo da filosofia durante toda a sua vida, ele sempre indicava aos seus alunos, olha, o estudo da filosofia ele não deve ser precedido do estudo da literatura, porque para que você entenda a filosofia, é necessário que você pratique a filosofia, mas você não vai conseguir praticar a filosofia de maneira suficiente, de maneira adequada, se você não conseguir imaginar direito como é que tu vai praticar aquilo dali. Entendeu? Você quer dizer alguma coisa, Piote? Eu acho bem interessante, Guilherme, o seu posicionamento. E eu acredito o seguinte, quando você fala que, por exemplo, essa questão de que, de acordo com o Olavo de Carvalho, o estudo da filosofia ele não pode preceder o estudo da literatura, certo? Sim. Você tem que estudar primeiro a literatura. Por que isso acontece? Porque, assim, quando você se depara com a reflexão filosófica, em diversas circunstâncias, você acaba encarando um problema que, infelizmente, acomete muita gente durante a vida, que é de você sentir algo, de você analisar uma situação, mas o seu vocabulário não estar amplo o suficiente a ponto de você conseguir explicar aquilo. Ah, com certeza. Exatamente. É que nem aquela questão de, por exemplo, você sentir um sentimento que você não sabe descrever o que é. Não é alegria, não é tristeza, não é melancolia, não é ódio, é algo diferente. É, por exemplo, o sentimento de um entardecer de um domingo. Você olha, é uma mistura de melancolia, com alegria, com calmaria. Não é uma coisa só, entendeu? Então, essa necessidade de você taxar alguma coisa com alguma característica, com algum atributo, é o que nos leva a, diante de uma realidade multifacetada, criar conceitos novos a partir da reflexão filosófica. Por isso que é tão importante estudar a literatura, ampliar seu vocabulário, entender a estrutura das palavras e também novos horizontes para que você consiga expressar melhor o seu ensejo filosófico de explicar o mundo. E eu acho o seguinte, quando a gente analisa a literatura clássica brasileira, a gente tem que entender que muito do que é citado, o autor ele não viveu, ele imaginou como um novo personagem. Por exemplo, na obra lá do Casmurro,
Não significa que o Machado de Assis ele fosse o Bentinho, entendeu? Mas ele narrou um personagem, criou toda uma estrutura, um cenário, imaginário. Ele pode ter se baseado em alguém, em algumas pessoas, mas não era ele na história. Ele narrou um personagem. Então, por que isso é importante? Porque quando você narra uma história, um personagem, você cria uma realidade, digamos assim, uma realidade literária. E a sua missão enquanto escritor é descrever aquela história de uma maneira que torne ela mais orgânica possível. Que você consiga expressar, entre palavras, um sentimento. E é algo muito difícil quando você quer expressar verdadeiramente. É muito complicado quando você escreve algo, você tenta descrever um personagem, alguma emoção, você esclarecer para o seu leitor o quão intensa é aquela emoção. Então, exige da pessoa um conhecimento gramatical, um conhecimento morfológico, estrutural das palavras muito grande. Às vezes, você não quer dizer somente que o seu personagem estava com raiva. Para você, é um sentimento diferente. E você não sabe como descrever. Você quer que o seu leitor ele se depare com aquele texto e saiba exatamente como aquele personagem deveria ter se sentido. Isso é um desafio para o escritor da literatura brasileira clássica. Então, eu acho uma coisa muito fantástica, porque quando você visualiza a literatura brasileira clássica, você percebe o quanto de esforço esteve envolvido pelos escritores da nossa literatura em descrever uma realidade fictícia com tantos detalhes ao ponto de você conseguir absorver e projetar em si mesmo o que era aquele sentimento de ciúmes que o Bentinho sentia pela Capitu, o que era o sentimento que a Capitu sentia pelo Bentinho, aquela questão de, por exemplo, o olhar de ressaca, certo? Que tem diversas interpretações, pode ser olhar de ressaca. Inclusive tem algumas pessoas que acabam se equivocando, olhar de ressaca como um olhar melancólico, um olhar com olheiras, ou olhar de ressaca com um olhar profundo, certo? Então, você tem essa possibilidade, enquanto escritor, de descrever objetivamente um sentimento de uma maneira precisa, ao ponto do seu leitor conseguir projetar em si mesmo aquela emoção e se sentir na realidade daquele personagem, mas também uma coisa fantástica é que você consegue criar conceitos subjetivos, como é esse que eu falei, do olhar de ressaca, para que o seu leitor ele possa desenvolver sua própria interpretação sobre aquilo. Guilherme, o que você acha a respeito do impacto, da relevância no sentido de consequência? Quais as consequências da literatura clássica brasileira para a população, para a nossa cultura, em sentido geral? Como nós sabemos, muitos escritores que compuseram a literatura clássica brasileira, como José Alencar, Machado de Assis e diversos outros, eles contribuíram grandemente, claramente, com a formação identitária do nosso país, mas já faleceram. Então, o que você acha que ficou de legado? Qual a importância, o impacto mais relevante do seu ponto de vista para a cultura no geral, para a população, para a economia, política, de modo geral? Assim, o clássico é aquilo que é eterno. E é aquilo que não vai morrer. E assim, quando a gente pensa em literatura, tu havia apontado um fato bastante importante, que é o fato da pessoa conseguir descrever exatamente, com precisão, aquilo que está acontecendo com ela. Lógico, porque se a gente pensa, por exemplo, se você está passando ali por um sentimento ruim, um sentimento de uma angústia profunda, você poderia dizer, por exemplo, eu estou angustiado, você poderia dizer, eu estou triste, você poderia dizer, eu estou depressivo. São todas formas de descrever o mesmo sentimento, só que todas elas, convenhamos, que elas trazem consigo consequências diferentes. E assim, eu acho muito interessante se a gente for comparar, principalmente a literatura que é nossa, a literatura nacional brasileira, com literatura estrangeira. Eu não estou falando nem mesmo da portuguesa, porque o dialeto português ele já se afasta um pouco do brasileiro. Mas se a gente pega uma literatura que é traduzida, é muito nítido que há uma diferença, principalmente na profundidade e de alguns certos autores. Cara, o jeito que o Machado de Assis descreve as situações dos personagens deles é impecável. É um negócio que é impecável. Então, assim, se a gente consegue emular aquilo dali, evidentemente que você tem uma vantagem muito grande, inclusive dentro do seu próprio autodesenvolvimento. Eu acho extremamente interessante, a gente tinha comentado isso em outro vídeo, eu não me lembro exatamente qual foi, mas aqui é o seguinte, essa questão da linguagem,
ela vira e mexe, ela acabava se tornando tônica de obras da literatura do modernismo nordestino. Isso acontecia muito. E por quê? Porque justamente essas pessoas, esses autores, pessoas eruditas que viveram no Nordeste brasileiro, que repararam que a maior parte da população era uma população analfabeta, uma população que não tinha tanto acesso ao estudo, que não tinha uma linguagem muito bem desenvolvida, eles acabavam sofrendo muito e acabavam sendo expostos a situações muito ruins que poderiam ser evitadas se ela simplesmente tivesse uma habilidade maior de conversar. Então, tipo assim, cara, é um negócio que, se a gente pensa como que esses autores, eles podem nos ajudar, se a gente pensa, por exemplo, na questão, o Graciliano Ramos, uma pessoa que gostava de falar de maneira muito sucinta, cara, a leitura do Graciliano Ramos é um negócio sensacional. Ele já ensinava, tem um texto dele que ele dizia, olha, que quando você vai escrever, você deve ser como as lavadeiras, que primeiro elas enxagam a roupa, aí depois elas enxagam de novo, trocem, até que só sobre a roupa enxuta. A sua escrita, a sua fala, ele diz o seguinte, né, as palavras servem para dizer e não para enfeitar. Ele colocou isso daí no texto dele. Então, assim, você conseguir se expressar com precisão. E o Graciliano Ramos, inclusive, ele fazia um negócio sensacional, que ele conseguiu formalizar o regionalismo. Sim. Cara, é maravilhoso. Ele coloca as expressões regionais de forma tão bem colocada, que fica simplesmente perfeito. Fica simplesmente perfeito. Então, assim, é importante para que a gente consiga valorizar a nós mesmos, a nossa própria identidade, para que a gente... Eu não estou falando aqui de uma forma subjetiva, porque, gente, nenhum de nós é um novo Adão que está aí perdido no paraíso. Nós somos frutos de uma longa herança, de pessoas que batalharam muito, pessoas que deram a vida, para que hoje em dia a gente pudesse estar aqui onde a gente está. Então é importante que a gente honre esse legado. Inclusive, assim, gente, nosso português, ele é derivado de uma linguagem que, a priori, começou como uma língua de bárbaros, até que ela foi se desenvolvendo, até o ponto que a gente chegou em pessoas como Luís Vaz de Camões, que é o maior nome da literatura de língua portuguesa, ou Machado de Assis, brasileiro, que é o segundo maior nome da literatura de língua portuguesa, o maior nome da literatura nacional nossa. São coisas que é para a gente olhar, para a gente ter como nossa referência, porque, obviamente, o referente, ele é aquilo que há de superior e que você vai se direcionando cada vez mais a ele, para que você consiga, de fato, melhorar enquanto pessoa, para que você consiga se portar de maneira melhor, para que você consiga ter uma conduta que seja uma conduta adequada a cada uma das situações, para que você evite conflitos necessários. Então, assim, faz-se mister que o brasileiro hoje em dia, e principalmente hoje em dia, em que há uma degradação muito grande da nossa linguagem corrente, que a gente volte aos clássicos, que a gente valorize aquilo que é nosso. Entendeu? É muito interessante. Pessoal, esse foi o nosso debate. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós buscamos aqui analisar de um modo geral mesmo, porque é um conteúdo bem profundo, a importância da literatura clássica brasileira, como isso impacta diretamente a formação identitária do povo brasileiro, da nação enquanto Brasil. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Agradecemos a atenção de vocês e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.